A paz do Senhor a todos. Estamos iniciando a nossa conversa sobre a lição de número 2. A lição de número 2, que trata de um tema bastante interessante e objetivo, né? O avivamento no Antigo Testamento. E nós estaremos a falar do panorama dos avivamentos no Antigo Testamento. Isto é de salutar importância para entendermos o contexto desta lição. Agora nós vamos traçar um breve histórico temporal dos avivamentos ocorridos nesse período. Então, vamos conversar agora sobre este histórico do panorama do avivamento no Antigo Testamento. Bem, conforme olhamos para o contexto, a lição vai trazer, e nós vamos aqui fazer isso de forma muito direta, uma análise de cada momento de avivamento. E vamos iniciar observando todos os períodos de avivamento que foram mostrados. E o primeiro deles, nós vamos falar do avivamento do tempo de Moisés. Esse avivamento do tempo de Moisés, ele é interessante porque ele é mostrado, e digo até que ele é um pouco atípico dos eventos que vão sucederem esse tema. Nós vamos analisar esses fatos, os eventos desses fatos, de forma mais didática. Vamos pensar que uma família, ela sai de um espaço geográfico, vão migrar para o Egito, e lá a família vai crescer, aumentar, de forma tal que para os administradores políticos da época, no caso os faraós, eles já tinham a preocupação e não só a preocupação, também o cuidado de frear esse crescimento para que eles não fossem, não fosse um empecilho no contexto político, para que depois não viessem fazer movimentos e assim poder tomar o reino. A lição vai abordar algumas questões aqui de relevância, em que o avivamento no tempo de Moisés, ele vai falar exatamente do nascimento de Moisés, né? Que Moisés nasce para trazer, através dele, um avivamento ao seu povo, já que eles estavam subjugados, presos, né? E, quem sabe, um pouco esquecido dos mandamentos divinos. Então, logo, Moisés é o braço forte de Deus, né? Aí a lição faz menção da ocorrência, da manifestação de Deus na sarça ardente, conversa com ele, e ele vai para libertar o seu povo. Eu digo que é uma família que ele está, porque o livro do Êxodo, e depois você olha bem, Êxodo numa linguagem mais grega, né? A Septuaginta que traz esse nome para este livro. O nome, na verdade, esse livro é chamado de Os Nomes, né? Já que todo o escrito hebraico começava pelaquela ideia de início das letras, né? Do início do ponto aqui. Por exemplo, Êxodo 1, observem bem, está escrito o seguinte, 1 e 1. E estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó, cada um entrou com sua casa. Enumera aqui Rúben, Simeão, Levi, Judá, enumera Dan, Naftali, Gad e Aser. E depois ele nomeia todas as almas que
que ali entraram, ou seja, todas as pessoas que vinham descendendo de Jacó, né? E o texto deixa muito claro que os que chegaram ao Egito chegaram em número de 70. Tá? Diria até 71, porque José já estava no Egito. Então vejam, então o avivamento é para uma família que vem de uma migração, né? de uma Canaã, de um espaço geográfico e vai situar em território egípcio. Tá? Então, Moisés é levantado exatamente para esta finalidade, através dele trazer o avivamento para o povo de Israel. Tá? Então, veja, é Moisés que vai dizer que quem enviou é o eu sou o Deus que tudo pode, que tudo faz. Né? Mas vamos lá. O segundo aspecto da lição, como nós estamos fazendo uma análise de cada momento, não vamos demorar muito, deixar isso para domingo, é o avivamento no tempo de Samuel. Vamos observar aqui o avivamento no tempo de Samuel. O autor traz alguns dados interessantes, tá? Que ele vai dizer que o profeta Samuel ele vai denunciar a maldade do povo rebelde e a apostasia e o desprezo pelo sagrado no tempo do sacerdote Eli. Então vejam, eu busquei aqui dar uma lidinha lá no primeiro livro de Samuel, tá? E se você puder encontrar esse livro e ler primeiro livro de Samuel, tá? Do capítulo de número 4, você lê do 4 e do versículo 11 até o versículo de número 21. 21. Deixa eu ver, saiu no 21 aqui, saiu, tá? 1 Samuel, capítulo 4, versículo de 11 a 21. Tá? Ali existem 3 episódios que convida-nos a entender o avivamento do tempo de Samuel. Primeiro, há uma expressão bíblica lá no 1 Samuel que a palavra já não era de grande valia, não havia manifestação. Tá? Mas veja, o que é que ocorre para que o avivamento aconteça com Samuel? A palavra não era de valia, não havia visões, as pessoas estavam como se completamente afastadas de Deus. Então, o primeiro evento que denota a necessidade do avivamento ali é que a arca foi tomada pelos filisteus. Você vai ler o texto que deixei aí. Segundo, a morte de Ofni e Finéias. Eram filhos dos sacerdotes. Depois, a morte do sacerdote Eli. E em consequência dessas coisas também, a morte da mulher de Finéias. Morre também a esposa de Finéias. Então vai morrendo tudo. Então, a morte da mulher de Finéias. Morre a mulher de Finéias. E veja, ela morre no momento de parto. E o que me chama a atenção é o nome que é dado ao filho de Finéias. A mulher, com as dores de parto, ela vai morrendo por ouvir a notícia, e ela vai dizer, não, esse menino tem que se chamar Icabô, outros até denotam Icabode, mas aí Icabô, Icabô. E esse termo Icabô significa foi-se a glória de Deus. O versículo 22 vai dizer, e disse mais, de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Então, uma razão para o avivamento, ou seja, é como se Deus fosse retirado do meio e agora precisam de trazer de volta a glória que foi tomada. Tá? Um outro ponto que a lição vai trabalhar nesse primeiro tópico é o avivamento nos dias do rei Josias. Tá? E nos dias do rei Josias,
essa chamada é uma chamada para o avivamento mesmo. E observem, tudo que nós falamos na lição inicial, na primeira lição, as causas e consequências e de avivamento, nós vamos estar encontrando aqui algo muito importante. No tempo de Josias, já marcado por uma série de eventos, né, anteriores a ele, né, que é a condição do próprio rei Ezequias, e que Manassés assume o lugar, né, e corrompeu-se de uma forma tão intensa que, inclusive, né, os seus filhos foram passados pelo fogo, foram oferecidos a Moloque. E aí é o episódio, inclusive, da sua prisão, porque a Síria, né, vai oprimir, e ele vai passar por um episódio muito forte. Então, ele vai se redimir diante de Deus. Mesmo assim, quando ele morre, vai para o seu lugar um outro rei, né? Um outro rei. E aí sim vai chegar a época de Josias. Mas em Josias há um episódio interessante, que é o reencontro com a palavra. O reencontro com a palavra. Observe se não, o rolo da lei, a palavra, foi encontrada no templo na época da reforma. Na época da reforma. E a lei teve um lugar especial para ser lida e compreendida pelo grupo que ali estava. Então, esta é um convite ao avivamento da época de Josias. O outro avivamento, que também não está na lição, mas houve grandes avivamentos no período dos juízes. Não só com Samuel, mas houve episódio de Salatiel, Sansão, Débora, os juízes, Jefté, os juízes que foram sucedendo, Gideão, não é? Todos eles trouxeram um avivamento, trouxeram a volta para a palavra. E por fim, eu acrescentei aqui também um avivamento no período pós-cativeiro. Período pós-cativeiro. O período pós-cativeiro é um período de completo avivamento do povo de Israel. Se vocês não absorveram bem, vocês peguem o livro de Esdras, por exemplo. O livro de Esdras, ele vai dar aquele panorama de um avivamento que começa com Zorobabel. Começa com Zorobabel, né? Trazendo as pessoas a recriação do templo, a tratar do templo, a cuidar do espaço em que Deus está, que Deus habita, né? E depois vem Esdras com a palavra e vai motivando as pessoas a terem uma completa mudança no seu estilo de vida, no seu estilo de adoração e se reaproximarem de Deus. Pois bem, vamos terminar por aqui, está ficando muito longo, eu já estou há mais ou menos 13 minutos, eu não queria passar de 10, mas esse é o panorama que a gente observa desse segundo tópico desta lição, que está maravilhosa. Então aguardem, se der um tempinho eu falo do segundo tópico na próxima intervenção. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.